Vamos agora olhar qualitativamente a expressão que a gente obteve para a intensidade. A intensidade foi determinada em termos desse seno cardinal, cujo argumento, ao quadrado, né? Cujo argumento é um ângulo que não é um ângulo físico, né? Ele na verdade é uma diferença de fase entre a borda superior e a borda inferior da fenda. Se a fenda tem largura A e os raios estão correndo aqui quase paralelos, para um ângulo θ de observação, o atraso de fase é dado por A seno θ. A diferença de caminhos é dado por A seno θ. De modo do que a diferença de fase vale 2π sobre lambda, que é o K, vezes A seno θ. Então, beta não tem que ser interpretado como essa diferença de fase. Vamos olhar, por exemplo, o que acontece. Eu vou começar por esse último caso aqui, que é quando você tem o 8 comprimentos de onda equivalendo à largura da fenda. Nesse caso, o que você tem é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Nesse caso, como A igual a 8 lambda, beta igual a 16π seno θ. Pergunta é, quando que vai acontecer o primeiro mínimo de intensidade? Quando é que a intensidade vai se anular pela primeira vez? Quando é que você vai ter uma interferência destrutiva? Interferência destrutiva significa que esse seno vai ser zero, né? Porque aqui embaixo nunca pode ser zero. Então, se o seno vai ser igual a zero, significa que, por exemplo, beta sobre 2 é igual a π, por exemplo. Se seno de beta sobre 2, se seno de π é igual a zero, né? Então, se beta sobre 2 for igual a π, você está nessa condição de um mínimo. Agora, beta é 16π vezes seno de θ. Então, se beta sobre 2 igual a π, beta igual a 2π, isso significa que seno de θ é igual a 1/8. Então pronto, isso daqui é uma condição de mínimo. Vai ser esse primeiro mínimo aqui. Da mesma maneira, eu poderia ter beta sobre 2 igual a 2π. E aí você vai ter beta igual a 4π, vai ter seno de θ igual a 1/4. Tá aqui. Então isso aqui é seno de θ igual a 1/8, igual a 1/4, e assim por diante. Se você tem A igual a 5 lambda, como que isso se compara com o caso de 8 lambda? Vamos lá. O primeiro efeito que você tem é que mais largo o beta no qual vai acontecer a primeira interferência destrutiva, continua sendo 2π, isso significa que o A é maior, né? É menor, desculpa. Se o A é menor, significa que o seno θ vai ser maior para o primeiro mínimo, né? Se diminuir o A, tem que aumentar a seno θ. Então, o máximo central se alarga, as franjas se afastam e, consequentemente, essa altura I0 tem que ser rebalanceada. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas, a princípio, você teria menos... Repara que não existem infinitas soluções aqui para
para diferentes valores de beta que anulam seno de beta. Por exemplo, vamos olhar o caso A igual a lambda. Esse caso é interessante. Se A igual a lambda, deixa eu apagar aqui. Se A igual a lambda, A e lambda se cancelam aqui. E você fica com beta igual a 2π seno θ. Se beta sobre 2, a interferência destrutiva que acontece para beta sobre 2 igual a π, então beta igual a 2π. Isso significa que seno θ tem que ser igual a 1. Ora, seno θ igual a 1 significa θ igual a π sobre 2. E aí já deu problema, né? Porque θ igual a π sobre 2 seria um raio que vem aqui e sai aqui paralelo, não vai em direção ao anteparo. Então, de fato, A igual a lambda é o caso em que você já reduziu tanto o tamanho da fenda que esse máximo central alargou, e agora você já não enxerga nenhuma interferência destrutiva. Você só tem o máximo central. Para o caso lambda muito maior do que A, esse máximo central vai abaulando, até chegar uma hora em que você tem emissão igual em todos os ângulos. Ou seja, você recai no regime de fonte pontual, que foi o regime no qual a gente estudou a interferência de Young, né? A gente assumiu que essa abertura é tão pequena que a gente pode considerar que cada fonte dessa é uma fonte pontual. Então, agora a gente está vendo que, aumentando o tamanho da fenda, dá esse efeito de tamanho finito, que é a difração. Então, agora a gente já está preparado para, na próxima aula, discutir o que acontece quando você pega a fenda dupla e considera um tamanho finito. Você vai ter uma mistura de difração com a interferência de Young.